Que honra estarmos juntos para nos abastecer, nos fortalecer, ativar nossa fé, nos robustecer, ganhar mais força. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que é que dá potência, força? Qual é a força motriz? De onde emana a força, a energia das nossas vidas? Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz que o evangelho é o poder. E ali poder, no grego, é dunamis, poder, power, poder de Deus, a energia, a força vital de Deus. Eu quero usar como base o texto do Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Minha saudação a você que está acompanhando a transmissão desse culto, essa live em todo o Maranhão, em todo o Brasil, em todo o mundo. Meu muito obrigado por nós estarmos juntos. Fique até o final, compartilhe esse culto online. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo, isso. No último dia do grande dia da festa, Jesus se levantou, disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é o contexto histórico de Evangelho de João, capítulo 7? Que festa é essa que Jesus se refere? Jesus está se referindo à festa dos tabernáculos, ou conhecida em Israel como Sucote, ou festa das cabanas. É uma referência à peregrinação pelo deserto, quando eles testemunharam alguns milagres da provisão. Imagina um deserto e algo que seria vital para sobreviver: água. Então, Jesus está relembrando esse momento em que fluiu água da rocha, em dois momentos. O primeiro momento, a ordem de Deus explícita a Moisés foi: Moisés, fere a rocha. E um segundo momento, que Deus disse para falar e não para ferir a rocha, porque a rocha já tinha sido ferida. Isso, inclusive, custou muito, um preço alto para Moisés. Então, ele precisava obedecer explicitamente ao Senhor. E aqui nós temos um contexto de algo que é vital e profundo na nossa vida. O conceito de transbordar em Deus, de uma comunhão intrínseca, profunda, nos porões onde reside a essência. O texto que diz: e do seu interior fluirão rios de água viva, remete à ideia de viver uma vida tão cheia de Deus, da sua presença, da sua multiforme graça, do seu amor correndo em nossas veias, esses atributos divinos, que para fora de nós impactam aqueles que estão ao nosso redor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. E Jesus estava comunicando a pessoas sedentas, não de sede física. Jesus sabia da sede espiritual, a sede de transcendência, a sede de paz, a sede de salvação, a sede de cura interior, de cura na alma, a sede de uma ecologia interior.
Jesus estava falando para essas pessoas que precisavam ser descendentadas. Era o último dia da festa, o grande dia. Então ele fala para essas pessoas que não estavam com as suas vidas ainda preenchidas, que faltava preencher todo o vazio existencial. E Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, vai fluir internamente, de dentro para fora, um rio. Além de transbordar, significa manifestar o fruto do Espírito nas ações cotidianas. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito, ela é conhecida pela manifestação do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Uma pessoa cheia de vida vai manifestar esse fruto. Amor, ela vai transbordar no amor, vai ter alegria, porque é um rio que gera vida, alegria, que impulsiona, que coloca para cima, para frente, que nos adrenaliza, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos dá força interior, a força para viver, a força para lutar, a força para vencer, que nos faz olhar para frente, olhar para o alto, que nos desenvolve, que nos lança e que nos faz prosseguir, progredir. Então o fruto do Espírito vai se manifestando dentro de nós. O fruto do Espírito vai explodindo dentro de nós. Então nós recebemos esse batismo, esse fruto interno. Então o coração da gente, a alma fica cheia de amor, de alegria, de paz. Uma paz perene, uma longanimidade, uma benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, internamente, a sua vida vai ficando sob controle. Internamente, o Espírito Santo vai colocando em ordem o seu interior. Internamente, o Espírito Santo vai te reestruturando, vai te recondicionando, vai dando uma nova condição mental e emocional, uma força, uma mente que se renova, um coração que também passa por uma cirurgia, por um transplante. Recebemos então um novo coração, uma nova vida. Recebemos um novo código de vida. Nós temos agora uma referência, mas nós temos uma mudança interna. É incrível que quando o novo nascimento acontece, a gente sente realmente uma vontade de amar. Os maridos ficam mais amorosos, as esposas ficam mais amorosas, os filhos ficam mais amorosos, e isso é a manifestação do Espírito. Isso é o fruto do Espírito, de fato, crepitando dentro da sua vida, da sua alma, do seu coração. Portanto, esse transbordamento não é apenas uma experiência emocional, passageira, sancional. A ideia do rio fluindo no interior, a ideia do texto é de uma experiência contínua, permanente, que vai ativando o seu crescimento espiritual e individual. Então você vai crescendo espiritualmente, na medida em que o seu relacionamento com o Espírito Santo e com Deus vai crescendo, vai desenvolvendo. Por isso, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ele diz o seguinte: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Imagina você ter abundância de vida, uma força, uma potência de vida. O Evangelho, ele te potencializa. O Evangelho, ele reestrutura a sua alma. Ele traz cura interna, cura interior, ele fecha as feridas. O passado não tem mais influência, o passado não tem mais interferência no seu presente, porque o passado foi resolvido. Você deixou para trás. Então, uma nova vida
foi inaugurada na sua vida na medida em que a graça de Deus foi ativando os dons, foi ativando, foi despertando, foi reavivando, foi recondicionando. Você ganha, através do Evangelho de Cristo, uma nova condição emocional e espiritual. O transbordar de Deus é viver uma vida plena na presença de Cristo, permitindo que o seu amor, a sua graça fluem como um rio de águas vivas para impactar outras vidas. Outras vidas podem ser impactadas com a sua palavra, com o seu testemunho, com o seu silêncio, com aquela presença que suaviza, com aquela presença amiga, com aquela presença abençoadora. Ele é o Deus da esperança. Ele vai trabalhando. Ontem eu testemunhei o comitê de imprensa da Assembleia Legislativa. Os jornalistas, boa parte deles nem sempre cultivam a espiritualidade, mas os coordenadores do comitê disseram: pastor, você poderia nos trazer uma reflexão bíblica? E eu vi a glória de Deus nos envolvendo ali, e os olhos marejados. Depois nós nos abraçamos, oramos. Hoje de manhã foi na vigilância sanitária, na supervisão, na coordenação da vigilância sanitária. Eu olhei ali e vi aqueles servidores públicos com os olhos atentos, com fome, com sede das Escrituras, da palavra, necessitados de nutrição espiritual. Então eu abri a Escritura e pude nutrir a fé, a vida, a alma daqueles servidores públicos. Então, da onde emana a vida, da onde te dá força, o que é que te potencializa, te coloca para frente? É o Evangelho, que é o poder de Deus, é a graça multiforme de Cristo Jesus, é um rio abundante no seu interior. Esse rio vem trabalhando na sua vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Significa que crer em Jesus, você recebe o Espírito Santo. A partir de então, uma fonte de vida abundante. E essa fonte, ela tem um poder de dessedentar nossa sede emocional e espiritual, e também tem um poder santificador e sanador. Essa fonte, essa água viva, ela purifica, ela lava, mas ela também cura, restaura, faz a gente recobrar o ânimo, faz a gente ser munido de forças, faz a gente ter uma saúde interior, uma saúde emocional, faz a gente ter potência na vida, potência na alma, na fé. Você precisa ter uma fé potente, uma fé indestrutível, uma fé invencível, uma fé que faz você prevalecer diante das lutas, dos desertos e derrubar os gigantes que se apresentarem diante de você. Uma fé que te dá ousadia, renova o seu espírito de luta e que faz você ficar robusto emocional e espiritualmente. Então você vai seguindo como uma pessoa que vai impactando positivamente as pessoas ao seu redor. Essa metáfora tão inteligente que Jesus nos traz para a graça contínua de Deus, que sacia a sede espiritual, que produz amor, alegria, transformação, que vai além de uma simples purificação externa, como faziam os judeus. Os judeus iam para as festas, para os tabernáculos, especialmente a festa dos tabernáculos, o pátio do templo, ele estava todo iluminado de candelabros, para lembrar que durante a peregrinação, à noite, a temperatura no deserto cai. Então tinha uma coluna de fogo iluminando e aquecendo eles. De manhã tinha uma nuvem para aplacar o sol inclemente do deserto, que chega a 50, 55 graus. Mas de noite, o deserto é assim, de extremos, temperatura baixa, então tem um fogo aquecendo. Então eles iluminavam com candelabros o templo, para lembrar dessa luz que aquece,
dessa presença que é viva, que é forte. Ao mesmo tempo em que Jesus está ensinando, olha, os judeus vêm aqui e fazem os rituais de purificação externa, mas Jesus traz um ritual de purificação interna. A partir de então não é mais externa, é interna. É onde a gente precisa, é onde está a seiva da vida. É no interior, é na alma. É aqui que você vai se prevenir de depressões, vai se prevenir de doenças psicossomáticas que vão se somando. É aqui que síndromes vão ficando para trás. E você, então, vai se tornando emocional, espiritualmente mais forte, mais robusto, mais potente. Amém? A água é viva. Jesus disse, água viva. E água viva na Bíblia significa água corrente, água em movimento. O Evangelho está em movimento. O Evangelho está vivo dentro de você. Ele está agindo. Sabe quando algo está agindo dentro de você? Sabe quando você toma um energético e você se sente mais forte? O Evangelho te dá energia. O Evangelho te livra do marasmo. O Evangelho te tira da mornidão. Você não foi chamado para ser morno, frio. Você foi chamado para ser fervoroso no espírito. E nada vai apagar essa chama, esse fervor. O Senhor está nos preparando para sermos cristãos fervorosos no espírito, zelosos, comprometidos. Crendo, Senhor, eu vou te cultuar, eu vou te adorar. E sei que enquanto estiver te cultuando e te adorando, o Senhor está cuidando de tudo. Então, a água viva nos mostra que o Evangelho permanece em movimento. O novo nascimento, a conversão, a santificação. A santificação é um processo contínuo. A santificação continua acontecendo. A santificação, e ao mesmo tempo que você vai sanando, ao mesmo tempo que o Evangelho vai fechando todas as feridas que foram abertas no seu passado. E aí Jesus fala, água viva no seu interior. Interior não é um fluxo físico, mas é uma experiência espiritual interna, profunda, onde o Espírito Santo habita e age. Onde é que o Espírito Santo habita? No seu espírito, no âmago da sua alma. E aí ele usa a metáfora dos rios. E rios indica abundância, vida abundante, transbordante. Indica transbordamento de bênção. Você vai transbordar. Ainda em 2025 você vai viver o transbordar de Deus na sua vida. Amém? A bênção de Deus é o poder que não se limita à pessoa, mas se espalha para outros. Um cristão ativo, um cristão forte, ele se torna um cristão contagiante. Onde ele vai contagiando. Aleluia. Você vai viver esse evangelho contagiante de Cristo. Isso implica todos ao nosso redor. A vida abundante, para finalizar, a vida abundante é uma satisfação espiritual. A vida abundante é uma satisfação, é uma realização espiritual que sacia a nossa alma. Amém? Nossa alma se realiza em Cristo. Toda a sua realização está em Cristo. E o Evangelho de Cristo é um rio de águas vivas que nos ensina sobre uma purificação, uma santificação contínua, uma limpeza, um detox espiritual permanente que nós vamos vivendo até a volta de Cristo Jesus. Uma limpeza interna que remove as impurezas e renova todo o nosso ser, diferente de rituais externos. Jesus traz uma crítica àqueles rituais externos que os judeus normalmente faziam, mas o Evangelho vai além de rituais internos. Os nossos cultos não podem ser ritualísticos.
mecânicos, são cultos vivos, porque nós tributamos a glória e glorificamos um Cristo vivo que habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso, esse texto fala sobre o poder para transformar. O Espírito Santo capacita você para viver uma vida repleta de amor, que vai influenciar o mundo ao seu redor. E, finalmente, o fruto do Espírito. Essa vida no interior se caracteriza pela a evidência do fruto do Espírito. Finalmente, a promessa de que Jesus nos concede. Do seu interior vai fluir rios de água viva. Uma vida cheia do Espírito Santo, flui e transborda, trazendo purificação e trazendo bênção contínua, tanto para si mesmo, quanto para outros ao seu redor. Você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para ser um fertilizador. E por onde você passar, você é aquele que fertiliza. Amém? A pessoa pode estar abatida, cansada, mas você passa, e onde você passa, você traz o fertilizante infalível Evangelho de Cristo. Amém? Queridos, Deus não usa cristãos normais. Deus só usa ameaças. Você foi chamado para ser uma ameaça no território do inimigo. Você é um cristão que vai ser cheio do Espírito Santo. E cristãos cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, são uma ameaça para esse mundo, para o inimigo. O inimigo quer tirar as pessoas da igreja, o inimigo quer destruir as famílias, os lares, mas aí vem um cristão cheio do Espírito Santo, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então, Jesus, ele disse, tudo é possível aquele que crê. O evangelista João disse, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Amém? Então você foi chamado para prevalecer. Quem são as pessoas que Deus vai usar nessa geração? Deus vai usar ameaças. Deus vai usar valentes, intrépidos, audaciosos, corajosos, homens e mulheres que não se rendem a nada, mas permanecem no Espírito, tendo esse rio de água viva dentro de si mesmo. Amém? Você vai voltar para casa. Esta é uma noite de ativação, tenho certeza. Essa é uma noite de ativação da sua vida espiritual abundante, da sua vida interior, da ativação da sua mente, da renovação, do renovo de Deus em Cristo Jesus. Permita-me abençoá-lo. Você que está ouvindo a Rádio 92, nesse momento, acompanhando essa mensagem em todo o Brasil, pelas ondas amigas da 92.3 FM. Eu quero te abençoar nessa hora, em o nome de Jesus. A 92, que no próximo ano vai se chamar Rádio Viva FM. Rádio Viva FM 92.3. Você que acompanha a programação Viva da 92, eu te abençoo. Senhor, eu abençoo toda a nossa audiência, eu abençoo os irmãos que estão aqui no Encontro dos Indesistíveis. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nessa reflexão bíblica, revigorando a alma, fortalecendo a fé. Senhor, dar-nos um batismo de fogo, do fogo refinador do Teu Espírito, e vai, Senhor, nos purificando de tudo aquilo que se contrapõe ao Teu propósito em nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, com a Tua palavra, que é a verdade que liberta, que robustece e que nos dá força, energia para viver, Senhor. Que todos os Teus filhos sejam energizados e recebam potência para a vida, porque o Senhor Jesus é a nossa força motriz e, portanto, Senhor, nós queremos continuar sendo fortalecidos, renovados, e para nós a Tua palavra é combustível para a nossa fé, porque está escrito em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim, Senhor, eu abençoo cada um dos Teus filhos que aqui estão reunidos e fortalecidos pelo Teu Espírito. Eu abençoo os Teus servos, servos amados, no nome poderoso de Cristo Jesus.
Diga amém, diga graças a Deus, diga eu recebo essa palavra.